Olá pessoal, tudo bem? Para essa semana vamos falar sobre Machine Learning e alguns conceitos importantes dessa poderosa técnica. Vamos lá? Então, Machine Learning é a aprendizagem de máquina. Mas vamos pensar o que é aprendizado. Aprendizado é a capacidade de se adaptar, modificar e melhorar seu comportamento e suas respostas a partir de estudos e experiências. Vamos pensar numa criança, ao nascer, a criança ali está buscando suas primeiras experiências e ali ela vai começar a ter os primeiros aprendizados. A partir do momento que ela tem as experiências, que ela vai aprendendo um conceito que um adulto fala, uma palavra que o adulto fala, então ela escuta primeiro para depois ela aprender a falar. Assim como ela vai andar somente depois que ela engatinhar e ter alguns passos. Então, o aprendizado em si, a gente trabalha o estudo e a experiência também. Na aprendizagem de máquina, a gente faz a reprodução do processo de aprendizagem dos seres humanos. Então, os algoritmos do machine learning é justamente para a gente utilizar essa base de experiência, de conteúdos, de conhecimento que já existem e a gente vai ensinar as máquinas a aprender. Então, é um processo muito interessante, né? Porque se a gente for olhar, a gente precisa ter exemplos que eu preciso passar para a máquina e falar, ó, esse exemplo aqui, ele vai ser resolvido dessa forma, né? Então, eu preciso passar um problema, passar uma solução, e essa solução seja um resultado que sirva para aprendizado dessa máquina. Então, o Machine Learning é um método de análise de dados que automatiza o desenvolvimento de modelos analíticos, usando algoritmos que aprendem a partir de dados. A aprendizagem de máquina permite que os computadores encontrem insights ocultos sem que sejam explicitamente programados para procurar algo específico. No caso aqui, os computadores, as máquinas, vão buscar padrões nos dados que foram trabalhados e nesses dados ele vai conseguir aprender, né? Mas sempre pensando que a gente precisa ter modelos que vão fazer com que essa máquina expanda seu conhecimento. Agora, a gente pode dizer que machine learning e inteligência artificial são a mesma coisa? Porque quando a gente fala sobre aprendizado de máquina, acreditamos sim, né, que seja inteligência artificial. Vocês consideram que machine learning, né, que esse conceito que a gente está estudando agora, seja a mesma coisa que o que vocês já ouviram falar sobre inteligência artificial? Sim ou não, gente? Então, machine learning é, na verdade, um subcampo da inteligência artificial. A inteligência artificial é um conceito amplo que inclui a aprendizagem de máquina como um de seus recursos. Então, a inteligência artificial consiste em mecanismos computacionais que se baseiam no comportamento humano para resolver problemas. Então, na verdade, é aqui que a gente pode perceber. Tem semelhança entre as duas, né, os dois conceitos que a gente está falando aqui, o machine learning e inteligência artificial? Com certeza. Né? O que a gente tem que entender é o seguinte, o machine learning é uma técnica dentro da inteligência artificial. A inteligência artificial é um conceito muito mais amplo, que inclui o machine learning, certo? Então, assim, o machine learning é um subcampo da inteligência artificial que permite dar aos computadores a habilidade de aprender sem que sejam programados explicitamente para isso. Então, na verdade, aqui, como a gente falou, eu preciso trabalhar dados. A partir desses dados, eu vou criar soluções e nós vamos ter padrões que vão ser reconhecidos. Esses padrões vão fazer com que essa máquina aprenda. Então, essa habilidade de pensar, ela precisa ser treinada.
Então, como que a gente pode pensar, então, da inteligência artificial? Como a máquina consegue aprender? Eu já acabei de dar uma dica para vocês. A questão do treinamento. Eu preciso treinar a máquina. Assim como acontece no aprendizado dos seres humanos. Cada vez que a gente estuda mais sobre um conteúdo, a gente aprende cada vez mais. E então, acontece a mesma coisa com as máquinas. A gente precisa treinar um conhecimento e ela vai ficar cada vez melhor em determinados assuntos. Então, normalmente, quanto mais executamos uma tarefa, mais habilidosos ficamos nela, certo? Então, isso é resultado da nossa capacidade de aprender. A repetição ou a execução frequente de procedimentos relacionados funciona como um treinamento para nós. Então, isso acontece com tudo, né? Com um aprendizado de uma linguagem, um aprendizado de um conteúdo, um aprendizado de um hábito, tudo acontece dessa mesma forma. É questão de repetição que a gente faz no dia a dia. E com a máquina também não vai ser diferente. Então, como a gente falou, a questão do machine learning, da inteligência artificial, ela faz um paralelo muito próximo como os seres humanos hoje aprendem. Então, algo parecido ocorre nos sistemas de inteligência artificial. Dados disponíveis publicamente ou registrados em plataformas próprias servem para treinamento para os algoritmos, que podem ser diversos. Então, no caso aqui, a gente pode utilizar dados que são disponíveis em redes sociais, dados disponíveis em vários sites na internet e utilizar dessas informações para que a gente possa fazer os treinamentos. Assim como a gente pode ter sistemas internos da empresa, que fica até mais fácil da gente colher esses dados e fazer um treinamento para que ele aprenda de acordo com aquilo que a gente tem aquela necessidade a ser resolvida. Né? E os algoritmos da inteligência artificial, do machine learning, realmente eles são diversos. Então, na aprendizagem de máquina, um sistema pode modificar seu comportamento de forma autônoma, tendo como base sua própria experiência, ou seja, a partir do treinamento realizado. Então, é isso que a gente já falou, né? A questão de treinamento com a máquina, é necessário fazer isso regularmente, não necessariamente tem que ser feito todo dia, mas você tem que, em períodos definidos, tem que fazer um treinamento para verificar se aquele conteúdo que você ensinou inicialmente, ele ainda está condizente, né, com a realidade. Porque isso pode mudar com o tempo. Assim como a gente sabe que todo conhecimento que a gente tem hoje, ele pode ser atualizado. Então, assim deve acontecer também com o treinamento da máquina. Então, tal modificação comportamental consiste basicamente no estabelecimento de regras lógicas que visam melhorar o desempenho de uma tarefa, ou, dependendo da aplicação, tomar a decisão mais apropriada para o contexto. Essas regras são geradas com base no reconhecimento de padrão dentro dos dados analisados. Então, para a máquina realmente aprender e mudar seu comportamento de acordo com esse algoritmo treinado, a gente precisa fazer com que essas regras sejam bem estabelecidas. E a melhoria do desempenho dessa tarefa, dessa aplicação que a gente está fazendo, depende principalmente desse treinamento, dos reconhecimentos do padrão que a gente vai conseguir fazer a partir desses dados que foram selecionados, certo? Então, esse conteúdo, ele é bem extenso para a gente entender esses conceitos, realmente são conceitos muito interessantes, da gente pensar que eu tenho condição de fazer uma máquina pensar, né? E isso realmente não tem que ficar por aqui. Né? O conteúdo que a gente trabalha durante a semana é um conteúdo mínimo. Eu espero que vocês tenham essa condição também de buscar conhecimento, assim como a gente está vendo aqui, que para aprender mais, a máquina precisa receber cada vez mais dados, mais padrões. Então, é isso que a gente gostaria que vocês fizessem também. Né, que buscassem mais informação sobre o tema. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre as abordagens do Machine Learning. Realmente o Machine Learning é um conteúdo muito rico, né, quando a gente fala em conceitos, em
em técnicas que são aplicadas. Beleza? Então até o próximo vídeo e até mais. Grande abraço.